Ora, boa tarde, sejam bem-vindos a uma nova edição do Café para Acopar, uma iniciativa das empresas químicas do Complexo de Estarreja. Antes de começar, queria agradecer aos professores e à direção da Escola Secundária de Estarreja a sua participação ativa e a sua parceria neste evento. Queria-vos agradecer a vocês pela vossa presença voluntária e, acima de tudo, queria agradecer ao João Zilhão por ter vindo participar aqui connosco e partilhar connosco alguma da sua vastíssima experiência na área da arqueologia. O João Zilhão é um investigador português altamente internacionalizado, é um dos arqueólogos portugueses, se não mesmo o arqueólogo português, que colaborou nos grandes projetos de investigação científica em Portugal e no estrangeiro ligados à evolução humana. E é a evolução humana que nos traz aqui. O tema deste Café para Acopar somos neandertais. E João, deixava-te a pergunta. Somos neandertais? Obrigado pelo convite, obrigado à Escola Secundária pelo interesse nestes temas. E eu vou começar por dizer que não sabia, portanto, qual ia ser a composição da assistência. E por coincidência, lembrei-me de começar a apresentação com um slide que, em vez de mostrar o homem de Neandertal, mostra a mulher de Neandertal. E mostra a mulher de Neandertal numa posição de pin-up, digamos assim, não é? Portanto, de revista pornográfica, porque é digamos, uma forma que o pintor que pintou este quadro, um pintor alemão chamado Hartmut Zender, que eu conheci quando ensinava na Universidade de Colónia, aqui há muitos anos, no Paleolítico, quando era mais novo, e ele um dia, portanto, depois de assistir a uma palestra que eu lá fiz, convidou-me para ir ao estúdio dele e mostrou-me este quadro, que ele dizia: olha, eu estou farto de ouvir falar num homem neandertal. Também havia mulheres, seguramente, naquela época. Senão não haveria homens. Não haveria homens. E, portanto, resolvi pintar este quadro com uma mulher de Neandertal ocupar o centro da imagem e numa postura, digamos, deste tipo, para chamar a atenção das pessoas para que estamos a falar de seres humanos em todas as suas dimensões, não é? E para acentuar ainda mais essa ideia, ele, à volta, portanto, daquela imagem central, pôs uma série de carantonhas e alguns desenhos assim esquemáticos de utensílios em pedra. As carantonhas são, digamos, reconstituições que ele faz, imaginárias, deformadas, evidentemente, de fósseis importantes na história da evolução humana, mas a carantonha-chave é aquela que está ali dentro de um círculo azul, aquele senhor de bigodes, que é um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. E ele dizia: porquê é que eu ponho aqui este? Porque, na minha opinião, e tendo lido e estudado deste assunto e ouvido a tua palestra, dizia ele a mim, eu já há muito tempo que cheguei à conclusão que a grande maioria dos problemas e dos debates que existem nestas questões da evolução humana são mais de natureza filosófica do que empírica. Tem a ver com a maneira como olhamos para o mundo, com a atitude que temos perante o mundo, com as ideias que recebemos da nossa tradição cultural e também, portanto, da nossa educação científica, e isso condiciona muito a maneira como olhamos para o passado e, em particular, para o passado evolutivo da nossa espécie. E eu acho que ele tem razão, e é por isso que eu muitas vezes uso este slide para introduzir conversas sobre este tema. E o caso dos neandertais é um exemplo muito claro para mim, pelo menos, de como aquilo que a ciência, portanto, tem dito ou ainda diz sobre o assunto é muito influenciado por questões de natureza histórica, não é? Portanto, de como no século XIX se descobriu
que a humanidade tinha tido uma evolução, que havia fósseis, etc. Como nessa época se pensava que as coisas tinham acontecido, e é isso que eu vou tentar apresentar como conclusão no fim desta conversa. Aproveito, já que estamos em Portugal, para enquadrar o tema, falar-vos mais em pormenor de uma descoberta que teve um papel muito importante e que foi feita no nosso país, teve um papel muito importante na renovação dos conhecimentos relativamente a esta questão dos neandertais, que é a chamada criança do Lapedo, que nasceu no Natal de 1998, portanto vocês ainda não eram nascidos, mas Alegadamente. em princípio, não é? Pelo menos, sendo alunos dos 10º ao 12º ano, normalmente não eram ainda nascidos. Portanto, no Natal de 1998 foi descoberta uma sepultura infantil de uma criança que morreu há cerca de 30 mil anos. E essa criança tinha umas características que levaram a fazer, digamos, a equipa, portanto, que a descobriu, portanto, que a dirigia, fizesse umas interpretações, na altura muito arriscadas, mas que entretanto se vieram a revelar como corretas e verdadeiras. Mas, para não adiantar, não pôr o carro à frente dos bois, vamos primeiro tentar perceber qual foi o contexto dessa descoberta, o que é que, até há cerca de 25 anos, o mundo científico pensava, pelo menos a maioria das pessoas, não é? Sobre esta questão dos neandertais e como é que, portanto, essa descoberta depois impactou nesse saber adquirido, portanto, que era tido como ortodoxia. Uma coisa muito importante, eu como falo, faço dezenas de conferências sobre estes assuntos, só tenho slides, tenho um catálogo de slides, digamos assim, de apresentações preparado, mas não posso ter em todas as línguas em que faço estas coisas, portanto, só tenho numa língua que é o inglês. Portanto, vocês não se preocupem com o que está escrito em inglês, vocês de certeza que dominam, mas se não perceberem alguma coisa, levantam a mão e perguntam. O mais importante é que as legendas e as coisas que aparecem na imagem não são para vocês lerem, são para eu saber o que é que tenho que vos dizer. É mais isso do que outra coisa. Não liguem muito ao texto, vejam as imagens, tentem seguir aquilo que eu vou tentar explicar. Na dúvida, interrompem, perguntam. A gente está aqui para conversar e não para dar uma aula, não é? Ok, então vamos lá continuar. Há aqui qualquer coisa que não está bem. É assim. Consegues ver? É melhor fazer. É melhor. Não, mas o problema é que tenho que fazer aqui. É como não estou para ter ali ao lado o slide seguinte. Pronto, isto agora assim já deve funcionar. Ok. Portanto, até há cerca de 25, 30 anos, havia um modelo, digamos, uma interpretação sobre as origens da humanidade atual, que se chamava a teoria da revolução humana. Isto é, que há cerca de 200 mil anos só, eu disse só, 200 mil anos parece muito tempo, mas os primeiros homens apareceram há cerca de 2 milhões e meio de anos. Portanto, há 200 mil anos, 200 mil parece uma quantidade grande, mas na realidade é um décimo, não é? Ou menos de um décimo do tempo decorrido desde que apareceram os primeiros seres humanos em África há 2 milhões e meio de anos. Portanto, a ideia é que há cerca de 200 mil anos apareceu uma nova espécie humana, que seríamos nós próprios, o Homo sapiens, que, a partir de um pequeno grupo, onde se deu a transformação a partir de uma humanidade mais antiga, fóssil, apareceu, portanto, este Homo sapiens, que era a primeira, digamos, espécie humana que é exatamente como nós somos atualmente e da qual todos nós, os 8 mil milhões de seres humanos que existem atualmente no planeta Terra, descendemos. Portanto, todas as outras humanidades fósseis que existiram no passado, incluindo os neandertais, são ramos extintos da família humana, desapareceram sem deixar rastro
toda a humanidade atual descende de um pequeno grupo que há cerca de 200 mil anos apareceu na África Oriental e porque tinha capacidades, digamos, mais avançadas, um cérebro maior, mais inteligência, portanto desenvolveu tecnologia, desenvolveu a organização social mais complexa e isso permitiu-lhe, num cenário no calão da ecologia, num cenário da exclusão competitiva, portanto, na concorrência, na competição por território e por recursos de subsistência com as outras humanidades, as outras espécies humanas que ainda existiam no resto do velho mundo, acabou por se superiorizar, levou os outros todos à extinção e, em resultado disso, só cá estamos nós. Portanto, os neandertais seriam um exemplo típico, porque é bem conhecido, porque a investigação pré-histórica começou na Europa, e, portanto, que é onde os neandertais viviam, e, portanto, há muitos restos. Há atualmente restos de cerca de 500 indivíduos pertencentes ao homem neandertal em toda a Europa. O que é muito, parece que é pouco, porque não se compara com 8 mil milhões, mas para quando falamos de humanidades antigas, fósseis, não é? 500 indivíduos é muito. Não são 500 esqueletos completos, são 500 indivíduos e ao todo haverá talvez 30, não é? Duas dúzias, 30, não mais do que isso, de esqueletos suficientemente completos para nós os conhecermos razoavelmente bem. Portanto, este esquema ilustra esta noção. Portanto, temos aqui, há cerca de 2 milhões de anos, uma espécie que é o Homo erectus, que é os primeiros humanos, que depois nascem em África, expandem-se para o resto do mundo. Depois, há cerca de 1,5 milhão, meio milhão de anos, dividem-se, formam-se duas humanidades. Os Homo erectus continuavam pela Ásia. Há uma coisa intermédia chamada Heidelbergensis, há cerca de 400 mil anos, na Europa e na África, e depois daí saem dois ramos diferentes, os Homo sapiens e os neandertais. Os Homo sapiens aparecem na África e depois vão se espalhar pelo resto do mundo e levar à extinção os neandertais que permaneciam na Europa e os descendentes do Homo erectus que permaneciam na Ásia. E, portanto, há cerca de 200 mil e há cerca de 40 mil anos desenrola-se este processo. Dá 40 mil anos para cá, o resto tudo caput, só há Homo sapiens e os neandertais não têm nada a ver com a nossa ancestralidade. Portanto, isto que aqui está é para vos explicar, portanto, em pontos, aquilo que eu acabo de vos dizer já, e as razões que se indicavam, portanto, para explicar, então, mas por que razão é que os neandertais, nesse cenário de exclusão competitiva, não é? Porque é que foram os neandertais que desapareceram e não ao contrário? O que é que os Homo sapiens tinham que os neandertais não tinham, que podia explicar, portanto, esse desenlace, não é? E uma das explicações que se dava, por exemplo, é que os neandertais não teriam linguagem. E dizia-se isso porque, se nós tivermos um esqueleto à nossa frente e pedirmos para dizer umas palavras, ele não diz, não é? Portanto, os esqueletos não falam. Portanto, o que se fazia era uma interpretação a partir do esqueleto, nomeadamente da anatomia da base do crânio, e no facto de, nos esqueletos neandertais que se conheciam até há cerca de 50 anos, não haver, portanto, não estar representado o osso hyoide, que é este osso aqui, que marca, portanto, a maçã de Adão, não é, nos homens, não existia. E, portanto, pensou-se, não tinha o osso hyoide, a base do crânio tem uma anatomia ligeiramente diferente, o aparelho, portanto, os tecidos moles, não é, da faringe e da laringe, que estão relacionados com a nossa capacidade para emitir sons, provavelmente não tinham o mesmo desenvolvimento e, portanto, eles não falavam. Ou então falavam mal, não é? Portanto, tinham uma capacidade limitada para emitir sons que não me permitia ter uma linguagem muito desenvolvida. E houve até um estudo, há até um estudo, curiosamente, de um investigador americano que se lembrou de tentar, através de uma maquineta que ele construiu, portanto, enfim, replicar, portanto, como modelos, portanto, de software e tal, e, portanto, uma voz sintética, tentar, a partir da anatomia que ele considerava que era a anatomia dos neandertais, tentar, digamos, a partir das partes duras, reconstituir as partes moles
e ver que sons é que essas partes moles, portanto, voz sintética, poderiam emitir. E chegou à conclusão que a língua moderna mais parecida com aquilo que os neandertais poderiam falar era o português. Mas, enfim, maluquices, não é? Portanto, mas na realidade tudo isto tinha que ver com o quê? Para que vocês tenham bem presente, e isto é uma coisa que eu acho que é muito importante para o cidadão comum, há uma tendência muito grande para olhar para a ciência no mundo de hoje, não é? Para os cientistas, como uma espécie de oráculos, não é? Portanto, abrem a boca, dizem a verdade, e a gente tem que acreditar piamente naquilo que nos dizem. Não é bem assim. Portanto, a ciência é um método, e é um método para encontrar, portanto, digamos, a verdade, ou pelo menos para excluir aquilo que não funciona. Podemos dizer, isto não é assim, e é mais provável que seja assado. Mas não é quando a gente diz é mais provável que seja assado, não quer dizer que haja a certeza absoluta, e muitas vezes as pessoas enganam-se, como em qualquer domínio da atividade humana. E às vezes enganam-se, e bem, não é? E neste caso concreto, a história toda tinha que ver com que os crânios que este investigador tinha utilizado para fazer a sua reconstituição eram crânios que estavam restaurados. E, portanto, crânios que quando foram encontrados estavam partidos. Ao fazer-se a reconstrução, houve partes, portanto, que o restaurador, não é? O conservador do museu que fez o restauro, acrescentou em gesso. O fulano, que era um grande, enfim, era um especialista de questões de neuroanatomia e linguagem, não sei o quê, mas de paleontologia, portanto, de esqueletos, percebia pouco, não percebeu que aquilo era uma reconstrução, a reconstrução estava errada, não é? E, além disso, a questão dos zioides não terem aparecido é porque é um osso muito frágil. E quando os esqueletos estão mal conservados, ou se trata de esqueletos escavados há 100 anos ou isso, portanto, mal, com as técnicas da época, portanto, hoje em dia a gente pode dizer mal, porque escavamos de outra maneira, com mais cuidado, não havia. No entanto, justamente um esqueleto encontrado no que é hoje o Estado de Israel, nos anos 80, veio demonstrar, portanto, que os neandertais tinham um hioide e tinham realmente, do ponto de vista, portanto, da sua capacidade, daquilo que nós podemos, a partir do esqueleto, dizer sobre a sua capacidade para emitir sons e falar, não tinham diferença nenhuma com a humanidade atual. Bom, essa era uma das hipóteses basicamente, o outro argumento, uma das hipóteses para explicar porque é que eles teriam desaparecido, sustentava, portanto, esta ideia que, no fundo, se baseia na comparação entre os esqueletos e a morfologia da face e do crânio, para dizer, mas eles são tão diferentes uns dos outros que não é possível que sejam a mesma coisa. Portanto, sendo a diferença tão marcada, tendo-se mantido ao longo de milhares de anos, uns em África e outros na Europa, até que se juntaram e uns fizeram desaparecer os outros, temos que aceitar, ao partir do princípio, que se trata de espécies diferentes. E era, portanto, este o conceito em que se baseava a visão dominante até há cerca de 30 anos. Estamos a falar de espécies diferentes, dois ramos que se separaram a partir de um tronco comum que existiu em África há cerca de meio milhão de anos, chamados Homo heidelbergensis, em África e na Europa. Na Europa vamos em direção a transformar-nos em neandertais, na África vamos em direção a transformar-nos em Homo sapiens. Há 50 mil anos os Homo sapiens da África começam a expandir-se para todo o mundo e acabam com tudo o resto. São diferentes, uns são longilíneos, têm um corpo tipo corredor de maratona, tipo keniano que ganha as maratonas ou as corridas de 10 mil metros, os outros são atarracados como os esquimós, não é? Do presente, porque viviam numa época na Europa, portanto, durante a Idade do Gelo, quando o clima era bastante mais frio, para não dizer muito mais frio, do que na atualidade, e portanto tinham uma complexão física típica das populações das regiões árticas atuais, os esquimós, os lapões, etc.
Bom, e além disso dizia-se, bom, há outra história muito importante que é assim, em África, desde há cerca de 100 mil anos que nós encontramos algumas coisas que já não tem a ver com os esqueletos, tem a ver com a cultura material, não é? Com os artefactos, etc., com os utensílios, e com uma coisa muito importante que é, encontramos indícios de que as pessoas, já há 100 mil anos em África, pintavam o corpo, usavam objetos de adorno, e isso é indicativo de quê? Indicativo de que há uma linguagem, não é? Porque os objetos de adorno, o que é que significam? Significam que a pessoa está a transmitir uma informação. Nós hoje, quando nos queremos apresentar, sacamos do bilhete de identidade, não é? Ou do cartão de sócio, enfim, do que seja. Mas naquela altura não havia, não é? Portanto, nas sociedades tradicionais, ditas às vezes primitivas, é a indumentária, é o adorno pessoal, é a pintura corporal ou as tatuagens, não é? Que servem para identificar a pessoa como, por exemplo, no caso do sexo feminino, são solteiras ou casadas, que estatuto é que têm, portanto, no grupo, ou no caso dos caçadores, dos homens nas sociedades de caçadores-recoletores, portanto, os caçadores, digamos, respeitados porque são os mais eficazes e os que trazem mais caça para o grupo. No caso das crianças, se estão em idade pré-puberdade ou pós-puberdade, portanto, se já são tratadas como crianças ou já devem ser tratadas como adolescentes ou quase adultos. Portanto, tudo isso é transmitido, essa informação é transmitida através de objetos, não é? De objetos ou de marcas, portanto, visíveis no corpo ou no vestuário. Portanto, isso é uma linguagem, é uma forma de comunicação. Portanto, não faz sentido a gente pensar que estas formas de comunicação existem suportadas, digamos, por objetos, não é? Se não existir por trás disso uma comunicação falada como a nossa, como todos os seres humanos comunicamos uns com os outros, digamos, essa comunicação por símbolos, não é? É uma comunicação a que se recorre para transmitir informação quando as pessoas não se conhecem, não é? Porque num sítio onde toda a gente se conhece, a gente não precisa ter nome próprio, nem cartão de identidade, nem nada. É o filho de, é o marido de, é a irmã de, ou aos primos, ou tal coisa. Mas quando a gente não se conhece, somos muitos e não nos conhecemos uns aos outros, pá, por exemplo, quando vamos à bola, não é? Não é a mesma coisa, portanto, ir ao estádio, por exemplo, da equipa adversária, não é a mesma coisa a gente ir com o nosso cachecol para o sítio certo ou para o sítio errado, não é? Portanto, a gente, através desses sinais, sabe o que deve fazer. Portanto, esses símbolos são importantes porque transmitem identidade. Ora, essa transmissão de identidade, essa forma de comunicação através dos objetos, é um suporte a algo que existe falado, que é comum a todos os seres humanos. Portanto, nós, ao vermos essas coisas existirem, quando escavamos uma jazida arqueológica dessa época, podemos inferir com segurança que aquelas pessoas realmente falavam, comunicavam, tinham um sistema de organização social semelhante ao nosso, não ao nosso do século XXI na Europa Ocidental, mas ao nosso, portanto, no sentido de seres humanos dos últimos 20, 30, 40 mil anos, não é? Portanto, incluindo aqui no sentido de sociedades humanas, desde as sociedades, digamos, industriais avançadas do século XXI até, portanto, às sociedades de caçadores-recoletores que os europeus no século XV e no século XVI foram encontrando por esse mundo fora, na Austrália, em África, nas Américas, etc. Bom, e dizem assim, bom, mas isto encontramos em África, mas não encontramos na Europa. Como não encontramos na Europa,
mais um argumento a dizer, pá, estou a ver, os neandertais não só não tinham ióide, tinham aquela coisa, falavam assim à portuguesa e, e não têm objetos de adorno, provavelmente não tinham essa capacidade para usar símbolos para comunicar, não é? No fundo, a linguagem é a mesma coisa que a comunicação através... A linguagem falada é a mesma coisa que a comunicação através do cascol, só que em vez de usar objetos, usa sons, como símbolos, não é? Portanto, quando a gente diz cão, quando a gente diz gato, não há relação nenhuma entre os sons gá e tu e o animal gato. Tanto que a gente diz gato, os ingleses dizem cat, os franceses dizem chat, etc. Não é? Portanto, os símbolos, os sons são símbolos que são completamente arbitrários, não têm relação nenhuma com aquilo a que se referem. A mesma coisa quando se usa um colar de conchinhas para dizer que aquela pessoa é uma rapariga núbil que ainda não casou, mas está a idade própria para isso, não é? Estamos a fazer a mesma coisa. As conchinhas em si mesmas não dizem isso. Nós é que pomos esse significado nas conchas. E se pomos isso é porque temos capacidade, temos um cérebro e uma capacidade para pensar, uma cognição, que é como a nossa. Portanto, este é o esquema, o raciocínio que era usado. E, além disso, lá estão, portanto, aqui havia pauzinhos de ocre vermelho, portanto, que se usavam para as pinturas, as conchinhas perfuradas, etc. Tudo isto havia em África e não havia na Europa. E, portanto, eles diziam assim, os neandertais eram pessoas que tinham este problema. Não eram capazes de fazer raciocínios tão complicados como aqueles. Eu também não é? Também não. E a razão por não serem capazes de fazer isto é a razão pela qual foram extintos. Portanto, uma piada, um meme muito bom que resume, portanto, esta noção é este que eu aqui tenho, é que dizia que os neandertais, basicamente, isto funciona bem em inglês pelo jogo de palavras, tinham-se esquecido de tomar a evolution. Portanto, não tinham evoluído, não tinham tomado o comprimido, a loção, o xarope, não é? O xarope da evolução, tinham ficado para trás e por isso é que tinham sido condenados à exclusão, à extinção. Ora, o que é que acontece? Portanto, e é aqui que muda tudo. É aqui que começam as coisas a mudar. No Natal de 1998, nós descobrimos neste abrigo, ali na região de Leiria, no Val do Lapedo, um proprietário que tinha feito uma terraplanagem e ali onde vocês veem aqui indicado, estão estas duas pessoas, à superfície, por milagre, não destruiu uma coisa que nós viemos a descobrir que era uma sepultura, porque à superfície encontramos dois dedos humanos, duas falanges, não, obviamente. E pá, pensámos, bom, isto aqui, se calhar está aqui uma sepultura, vamos escavar. Oh, João, e o proprietário parou a obra e chamou os arqueólogos? Não, o proprietário tinha feito isto 4 anos antes. Ah, ok. Ele tinha feito a terraplanagem, porque queria lá pôr uma barraca para guardar as alfaias, não é? Agrícolas. Depois não chegou a fazer nada e aquilo estava assim e um dia uns colegas meus, portanto, trabalhavam comigo, funcionários, que eu tinha pedido para lá irem ao vale por outra razão, olhando do outro lado do vale, olhando para esta parede rochosa, isto é um sítio bom para quem se dedica a estas coisas. Epá, isto é um sítio onde é provável existirem vestígios desta época, não é? Portanto, são as grutas e os abrigos sob rocha, que aqui para o norte não existem porque não são terras calcárias, não é? Mas, portanto, na região centro do país e no Algarve existe muito. E são sítios bons para conter sedimentos e, portanto, esses sedimentos terem vestígios dessas épocas muito antigas que nós estudamos do Paleolítico. E eles foram lá ver o que era e foi nessa altura que vêm, telefonam, temos que ir ver isso e tal, e passado uns dias montou-se a operação. Aparece aqui o esqueleto,
e depois pudemos reconstituir. Reparem que ele tem uma coloração avermelhada. Porquê? Porque o cadáver, não é, estava amortalhado numa pele tingida com ocre vermelho, que é uma coisa que é característica desta época, que é há cerca de 30 mil anos. Nós pudemos, portanto, fazer a reconstituição de como é que, enfim, não vou entrar em pormenores para não vos maçar, como é que o ritual se tinha processado, mas basicamente para a história que aqui nos interessa, vocês reparam, claramente, obviamente reparam que falta aqui a cabeça, mas que na reconstituição a criança aparece com o crânio. Não é que o que aconteceu foi que a máquina, como na perspectiva não se vê bem, mas o corpo tinha, isto aqui é o teto de uma reentrância, o corpo tinha sido metido ali para dentro, mas a cabeça estava um bocadinho desprotegida, não é? Portanto, faz de conta que meteram o corpo assim, não é? Para dentro, a cabeça ficou aqui e a máquina, quando passou, ao fazer isto na rocha para limpar, não é? Ao fazer este trabalho, acertou no crânio, partiu e espalhou em bocados ali à volta daquela zona. Nós crivámos a terra toda, não é? Umas toneladas de terra, apanhámos o crânio em partida em 90 e tal fragmentos, mas conseguiu-se reconstituir. Portanto, cá está, era tudo isto, todas estas coisinhas que vocês veem aqui vermelhas, são bocadinhos do crânio, portanto, bocadinhos assim deste tamanho, mais os dentes do maxilar superior, que tinham sido dispersos da mesma maneira. Mas, enfim, portanto, lá se conseguiu reconstituir o crânio. Não liguem agora aqui aos termos técnicos. Agora, o que interessa é o seguinte: ao fazer-se depois o estudo do esqueleto, vimos que quando, vamos voltar aqui atrás um bocadinho, viu-se que comparando, não é, aquele esqueleto com as características de uns e de outros, que supostamente eram muito diferentes, não tinham nada a ver uns com os outros e não sei o quê, verificou-se justamente o contrário, que na realidade o esqueleto tinha características dos dois. Como é que isso pode acontecer? Só pode acontecer se realmente são muito diferentes, mantêm uma identidade muito clara durante muito tempo. São raças, entre aspas, não é? Portanto, estão diferentes umas das outras, mas se misturam, porque a única maneira de explicar esta presença é por mistura, é porque na realidade não eram espécies diferentes, simplesmente viveram durante tanto tempo separados uns dos outros que, sobretudo nas zonas mais afastadas da fronteira entre ambas as populações, esses caracteres distintivos mantiveram-se ao longo de gerações e gerações e gerações. E, portanto, nós podemos, olhando para uns, dizemos, epá, isto é uma coisa, isto é outra. Mas, na realidade, quando surgiu a situação de se dar o contacto, fizeram aquilo que os seres humanos fazem, em geral, nestas situações, por muito diferentes que as pessoas sejam, até mesmo em situação de guerra. Acho que era o Átila, não é? O Átila que dizia, bom, a maneira de resolver os problemas da conquista é matar os homens todos e trazer as mulheres para o harém. Ou como acontece, por exemplo, quando se faz, por exemplo, a história mais recente de Portugal, vocês não sei se não sabem, porque estas coisas ficam muitas vezes no domínio estrito dos investigadores. Na cidade de Lisboa, no séculos XVI, XVII, um terço da população era negra. À volta de um terço era negra. Era negra, mas não era negra. Eram mulheres negras, porque eram as escravas domésticas, digamos assim. O que é que acontece? Escravas domésticas tinham patrões, não é? E portanto, tinham descendência para a qual os patrões contribuíam, evidentemente, não é? Portanto, o resultado disso, quando se faz o estudo de certos indicadores genéticos dos lisboetas, vai-se encontrar
uma presença importante de indicadores de ancestralidade africana, não é? Recente. Embora as pessoas sejam brancas, não tenham coisa, não sei quando a gente olha depois para os retratos do Marquês de Pombal ou do Duque de Sá da Bandeira e vê que eles até são mestiços, não é? Nunca repararam. Pombal, que era, corrijo-me se eu estiver enganado, que era filho de uma negra, era um filho bastardo de uma negra. Pois, é o que eu estou a dizer, eram mestiços, não é? Portanto, mesmo figuras gratas da nossa história, a gente, alguns casos, como temos os retratos, vemos logo, mas na realidade era uma coisa muito comum na cidade de Lisboa desde o século XVI. João, portanto, no fundo o que estás a dizer, porque há esta ideia de que espécies diferentes não se podem cruzar, não é? Imaginem um cavalo com um burro, não é? Por norma, estes animais não se misturam entre si e, quando são cruzados, dão origem àquilo que se chama o macho ou a mula, que é a descendência não fértil. Ou seja, como cruzamos duas espécies diferentes, ou de todo não dão descendência, ou se derem descendência, a descendência é estéril. Uma mula ou um macho, que é filho de um cavalo ou de uma égua e de um burro ou de uma burra, não são férteis. Não era o caso da criança do Lapedo. E não era o caso destas duas... Vamos lá ver, a criança do Lapedo, quando morreu com 4 anos e meio ou 5 anos, não deixou descendência. Não, não é? claro, está bem, mas o que quer mas dizer... eu sei, é? é só pela coisa. Portanto, agora, ela não deixou descendência, mas o facto dela existir com estas características quer dizer que nos antepassados, nos avós, nos bisavós? Nos avós, nos bisavós, ou neste caso concreto, porque há 30 mil anos já não havia neandertais puros, entre aspas, portanto, quando 5, 10 mil anos antes, na Península Ibérica, houve essa situação de contacto entre os neandertais e populações em expansão que tinham começado a sair da África há muitos anos antes, deu-se o cruzamento. E, portanto, em resultado disso, milhares de anos depois, ainda observamos, portanto, os vestígios desse cruzamento no esqueleto desta criança e seguramente, porque há, seguramente também também encontraremos nos esqueletos de outros indivíduos desta época das nossas regiões, se os tivéssemos. O problema é que temos não é? E isto caiu como uma bomba no meio científico. Pois, na altura, portanto, nós chegámos a esta conclusão, apresentámos a nossa interpretação dos dados, já vou a seguir entrar aí nessa questão. Na realidade, as reações foram dispares. Por exemplo, em Portugal, foi a primeira página do Público, era praticamente a página inteira do Público, a primeira página da capa. Foi o editorial do New York Times em Inglaterra, foi o editorial do Guardian do New York Times nos Estados Unidos, do Guardian em Inglaterra, e de um modo geral, portanto, nos meios de comunicação. Eu recebi e-mails de gente de todo o mundo, uns a dizerem, pois e tal, eu também tenho aqui o retrato do meu avô, eu sempre pensei que tinha alguma coisa de Neandertal e não sei o quê. E, portanto, de um lado, uma reação muito positiva. Do outro lado, do lado dos especialistas que tinham construído carreiras, portanto, décadas a defender o contrário, caíram-nos em cima, chamaram-nos de tudo. Enfim, foram anos em que fomos tratados como hereges, mas as coisas são como são e, curiosamente, ou não, já agora, passados apenas, portanto, o esqueleto foi descoberto em 98, a primeira publicação foi em 99, em 2003, passados apenas 4 anos, a mesma equipa, portanto a equipa portuguesa, eu próprio e os meus colaboradores e o meu colega americano Eric Trinkles, que era o grande especialista na morfologia dos esqueletos desta época, tivemos a oportunidade de ir trabalhar na Roménia, nesta gruta que é a Pestera Plopa, quer dizer, a nascente do Chopo, salvo erro. A nascente do Chopo,
que é uma nascente, portanto tem um rio subterrâneo, não é? Que nasce aqui, por cima há um sistema de grutas, e os espeleólogos da cidade de Timișoara, no oeste da Roménia, tinham andado aqui a fazer exploração, tinham mergulhado, portanto, no rio e encontrado, depois subindo para umas galerias mais assim, tinham encontrado uma mandíbula humana. E, portanto, a história é muito comprida, não vou-vos contar os detalhes todos, mas basicamente é assim. Para depois fazer o estudo daquela mandíbula, que pela datação do radiocarbono se percebeu logo à partida que era da mesma época, de há cerca de 40 mil anos, da época do contacto entre neandertais e modernos, naquela parte, entre neandertais e sapiens, naquela parte do mundo, era preciso estudar aquilo como deve ser. E para estudar aquilo como deve ser, é preciso uma equipa que fosse ao mesmo tempo especialista na arqueologia da época, com prática de espeleologia e praticante de mergulho em grutas, que é uma coisa para a qual nem sequer é possível fazer seguro de vida, porque a taxa de mortalidade é muito elevada, porque é o desporto mais perigoso que existe. Por acaso essas três coisas reuniam-se em dois portugueses, eu e o meu colega Ricardo Rodrigo, que tínhamos trabalhado na arqueologia do sistema do Almonda, e, portanto, o meu colega Eric Jenkins e nós, portanto, e os espeleólogos romanos, nos anos de 2003, 2004 e 2005, vestidos à maneira, isto não é por ser carnaval, não é? A gente está aqui em Estarreja, porque era preciso entrar pelo rio, fazer um mergulho, sair do outro lado. Vou mostrar algumas imagens do processo. Portanto, isto é como a gente entrava. Do outro lado chegava à gruta, não é? Lá dentro. Depois, numa zona de acumulação, tudo isto que vocês veem aqui são ossos de urso das cavernas. E há mistura com isto, é o nosso aspecto da escavação. Isto aqui vem que parece um pneu, do tamanho de um pneu, não é? É uma omoplata do urso das cavernas. O urso das cavernas é um bicho que, levantado assim sobre as patas, tem 3 metros de altura. Portanto, isto era uma gruta onde tinha hibernado e morrido milhares e milhares de ursos das cavernas, e à mistura com isso tudo havia restos, uma mandíbula e um crânio de 2 seres humanos. Que nós, portanto, para tentar perceber como é que eles lá tinham ido parar, de que época é que eram, como é que eram do ponto de vista morfológico, etc. Tivemos que fazer o estudo e acabámos por fazer, portanto, depois obter estas imagens do crânio e a mandíbula, e fazendo a mesma comparação, não é, destes restos com o tal protótipo, que é um Neandertal, que é um Homo sapiens, vimos que, tal como a criança do Lapedo, também tinha mistura de traços. Portanto, isto levou a reforçar a nossa posição. O estudo de outros fósseis desta região, que já tinham sido encontrados há mais tempo, mas não estavam bem descritos, veio revelar a mesma coisa e, portanto, ao fim de 10 anos, portanto, corria ao ano de 2007, era possível já fazer esta conclusão, que aqui aparece, portanto, um artigo muito importante do meu colega que trabalhou comigo neste projeto, onde ele diz: não pode haver dúvida nenhuma, todos os esqueletos suficientemente próximos da época do contacto na Europa, seja na Península Ibérica, seja na Europa Oriental, têm mistura de traços que uns são característicos dos sapiens africanos, outros dos neandertais europeus. Na realidade, portanto, só podemos concluir que não se tratava de espécies diferentes, que se tratava de populações diferentes que se diferenciaram pelo isolamento durante muito tempo, mas que, quando se voltaram a encontrar, porque as populações aumentaram e aumentaram os contactos nas fronteiras, tornaram-se cada vez mais frequentes, e isso resultou, portanto, num processo de miscigenação em que a população mais pequena acabou por ser absorvida. A população mais pequena eram os neandertais. Porquê? Porque viviam na Europa durante a Idade do Gelo, havia para aí ao todo, no máximo, 20 mil neandertais, enquanto se calhar em África havia para aí 500 mil seres humanos. Portanto, quando 2 reservatórios de tamanhos distintos se misturam, imaginem o que é misturar 100 litros de tinta branca com 1 litro de tinta preta, obtém 101 litros de tinta branca. Se a gente fizer a análise, não é, vai encontrar lá os vestígios da tinta preta.
mas tem que fazer a análise, porque o olho nu não se vê. E é o que se passa, portanto, quando, a seguir, vamos agora avançar, os geneticistas, através da capacidade que foi desenvolvida já na primeira década do século XXI, portanto, acabam por conseguir extrair ADN nuclear, portanto, do núcleo das células, e chegar à conclusão que realmente, por exemplo, o indivíduo que pertencia à mandíbula, o indivíduo chamado OASE1, a gruta eu disse-vos que era a Pesteroplopa, portanto, a nascente do chopo. Mas as galerias onde se encontraram os fósseis chamam-se a Pesterocoaceae, portanto, a gruta dos ossos. E os indivíduos, os fósseis, na paleontologia humana, são conhecidos, não têm nomes de pessoas, não é? Têm o nome da jazida onde foram encontrados, e depois, se há mais do que um, será o OASE1 ou o OASE2. No caso da criança do Lapedo, o abrigo o sítio é o abrigo do Lagar Velho, é o Lagar Velho 1, se aparecer outro, será o Lagar Velho 2, por aí fora. Portanto, o indivíduo OASE1, ao fazer-se a sequenciação do ADN extraído, portanto, do colagênio dos ossos, revelou ter realmente uma proporção de cerca de 12% de ADN de origem neandertal, e inclusivamente que um dos seus bisavós tinha sido um neandertal puro, portanto que realmente estava ainda muito próximo da época do contacto. E pronto, agora para adiantar, já agora, portanto isto na parte digamos, do esqueleto e das provas da miscigenação físicas, não é? É um lado muito importante da história. O outro lado é que, enquanto tudo isto estava a acontecer, como arqueólogos, já não necessariamente como estudantes ou estudiosos dos fósseis, vamos encontrar jazidas, sobretudo na Península Ibérica, que vão demonstrar o quê? Que estes neandertais, que supostamente não tinham linguagem, que não tinham objetos de adorno, que, portanto, não tinham uma capacidade para pensar e comunicar por símbolos tão avançada, ou se calhar não a tinham de todo como os africanos, na realidade não só também a tinham, como apresentam provas arqueológicas dessa posse mais antigas, inclusivamente, do que em África. Vou-vos dar alguns exemplos. Esta é a jazida da Cueva de los Aviones. Os aviões aqui são os pássaros, não os aviões de transporte de passageiros. Há um pássaro que se chama avião, é uma espécie de andorinha. A Cueva de los Aviones, onde encontramos conchas perfuradas, tingidas de ocre, à mistura com grandes quantidades de pigmento, ocre vermelho e ocre amarelo. Por exemplo, este pigmento chama-se natrogerosita. É um pigmento amarelo cuja única utilização industrial conhecida atualmente é na fabricação de produtos cosméticos. E que, arqueologicamente, só a utilização que se lhe conhece é para fazer a maquilhagem da estatuária fúnebre no Antigo Egito. Portanto, feminina. A estatuária fúnebre feminina no Antigo Egito. Em quantidades enormes desta natrogerosita, de ocre vermelho, esta concha com resíduos de uma mistura pigmentícia, portanto, constituída por vários minerais, incluindo pirita, para fazer aquela espécie de... como é que se chama aquilo que... a miudagem que vocês... nas discotecas, que se põe aqui uma maquilhagem que fica... com a luz reflete... Não sei, aquilo reflete, não é? Com as luzes, reflete e as caras brilham, não é? Pronto, é um produto que, com a inclusão destes fragmentozinhos de pirite, não é? Cuja superfície é uma espécie de espelho, fazia esse efeito. Portanto, a datação demonstrou que estas conchas e estes pigmentos tinham uma idade de 115 mil anos, no mínimo, portanto, entre 115 mil e 120 mil anos, mais recentemente ainda, pudemos demonstrar em 3 grutas de Espanha, portanto, a Cueva de la Pasiega, nos Montes Cantábricos, a Cueva de Maltravieso, em Cáceres,
e a Cueva de Ardales, em Málaga, que os primeiros pintores, os primeiros artistas que pintaram nas paredes das grutas da Europa foram os neandertais. Portanto, neste caso, mãos em negativo, aqui pintavam estalactites, provavelmente porque davam-lhes uma importância. Teria algum simbolismo. Teria algum simbolismo associado que desconhecemos. Neste caso, é um símbolo em forma de escada, não sabemos que significado é que teria, mas sabemos que a calcite que se formou por cima deste pigmento pode ser datada através de uma técnica chamada o método urânio-tório, com muita exatidão, e diz-nos que a calcite tem 65 mil anos. Portanto, a arte tem, pelo menos, o que está por baixo é mais antiga. Pode ter 65.001, ou 75 mil, ou 150 mil. A gente não sabe, mas sabe que pelo menos tem 65 mil anos. E não há nada conhecido em África com esta antiguidade. Não quer dizer que não tenha existido, simplesmente, neste caso, e é uma coisa que é muito comum em arqueologia e estudos de evolução humana, a gente sabe muito sobre uma imensidão de tempo e uma imensidão de espaço. E, portanto, é muito fácil dizer, temos aqui provas de que isto é assim, portanto, este sítio é completamente diferente dos outros todos. Não. O raciocínio correto é, se temos provas de que isto era assim aqui, provavelmente também era assim nos outros lados, só que a gente não tem ainda informação que nos permita comprovar que assim é de facto. E essa, digamos, é a grande lição que devíamos tirar destes desenvolvimentos. Bom, claro, também nos criticaram muito, chatearam-nos a cabeça, como vocês nem imaginam. No fundo, seguiu-se uma polémica. Quando nós publicámos isto, foi em 2018, também foi a história de capa da revista Science, e fez-me lembrar na altura a polémica que houve quando foi da descoberta das grutas de Altamira, não é? Vocês já ouviram falar das pinturas, a gruta com pinturas de bisontes no norte de Espanha, muito bonitas. Foi descoberto no século XIX, em 1860 e qualquer coisa, 68, talvez, ou até um bocadinho antes, agora não me lembro ao certo. E durante 30 anos o mundo científico disse que não é possível, porque no Paleolítico eram uns brutamontes, uns atrasados, uns primitivos. Não é possível que fossem capazes de pintar com a qualidade que enfim, há uma citação que é atribuída ao Picasso que diz que depois de Altamira só houve decadência. Não é? Portanto, e Altamira foi há 15 mil anos. Parece que é apócrifo, ele nunca disse isto. Mas realmente quando se lá vai e se vê aquilo, a pessoa fica de boca aberta, não é? E, no entanto, portanto, no século XIX, ninguém podia pensar, mas como é que é possível? A ideia era de que a evolução é igual a progresso, portanto, nós hoje, atualmente, somos muito desenvolvidos, muito evoluídos, mas nos tipos de Paleolítico eram os primitivos, que viviam da caça, atrasados, uma existência miserável, sempre à beira de morrer de fome. Era essa a ideia que se tinha, portanto, dos nossos antepassados. Como é que podiam pintar coisas com aquela qualidade impossível? Portanto, argumentou-se que era uma falsificação que os jesuítas, que se opunham à teoria da evolução, tinham mandado fazer para desacreditar o darwinismo e a teoria da evolução. Enfim, lembram-se, não se lembram, porque são muito novos, mas quando foi da história das gravuras de Foscoa, também tivemos a mesma história. Também tivemos para aí uns especialistas, uns expertos, não é? Que sabiam de tudo e mais alguma coisa, que vinham-nos cá dizer coisas inenarravelmente disparatadas, mas que, no entanto, como eram supostos grandes especialistas, também diziam, não pode ser paleolítico. Um chegou a dizer aquilo no máximo tinha 3 mil anos. Este veio dizer, que era supostamente um grande especialista francês da arte paleolítica, então se calhar ali no corpo, aquela coisa, portugueses lá na beira, atrasados, não é? Obviamente ali perdurou durante mais 10 mil anos uma maneira de fazer arte que já não se fazia em mais parte nenhuma. Portanto, ainda já em época da Idade do Ferro, ainda havia ali uns paleolíticos que sobreviviam no Vale do Co e tal. Portanto, quando aparecem coisas que rompem, não é? com
o received wisdom, enfim, com a O saber dominante. Pois, com a ortodoxia, quem põe a cabeça no cepo tem que defender o pescoço e estar prevenido, porque já sabe que vai ter problemas. E, efetivamente, porque é que é assim, porque é que há tanta resistência, em particular, o que é que acontece, porque é que, no caso dos neandertais, porque é que houve tanta resistência a aceitar a interpretação alternativa que surgiu surgiu com mais força, já existia, portanto, não, esta ideia já nos anos 30 tinha sido proposta, mas depois caiu em digamos, em perda de popularidade, por razões que agora aqui não vale a pena entrar a explicar, porque seria o resto da tarde toda. Mas basicamente o que acontece é que há um peso enorme em todos estes estudos que deriva da maneira como os neandertais foram imaginados, interpretados na altura em que foram descobertos. Portanto, o Neandertal foi descoberto em 1856, o primeiro representante. É o mesmo ano em que se publica A Origem das Espécies de Charles Darwin. Não é? E na altura, quando, portanto, foi proposto, primeiro começou-se a duvidar que fosse realmente uma humanidade fóssil, porque a ideia de haver uma humanidade fóssil não era aceito na altura. Portanto, havia, mesmo entre as pessoas que se dedicavam à história natural e à paleontologia, havia muita gente que dizia: sim senhor, tudo bem, realmente o resto do mundo vivo evoluiu, não é? A partir de uma origem comum toda a vida, mas o homem é diferente, o homem é de criação divina. O homem é uma coisa à parte. E esta ideia de que o homem é uma coisa à parte, por criação divina ou por outra razão qualquer, é muito poderosa, tem raízes profundas na cultura das religiões abrâmicas, não é? Portanto, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, portanto, na nossa cultura do cotidiano, e gera esta tendência para nos diferenciar do resto do mundo vivo, seja como for, inclusivamente dos nossos antepassados fósseis. E é essa a razão, e foi por isso que se a descoberta do primeiro fóssil neandertal serviu para demonstrar que havia uma humanidade fóssil, portanto que a humanidade, afinal de contas, pertencia ao conjunto dos seres vivos que tinham uma origem comum nas primeiras formas de vida de há 2.000 milhões de anos ou coisa que o valha, que portanto éramos aparentados aos chimpanzés e a toda essa história, mas ao mesmo tempo que contribuiu decisivamente para estabelecer isso como facto científico, fê-lo num contexto em que primitivo, antigo, digamos, ou melhor dizendo, antigo, antepassado, fóssil significava primitivo, portanto, no sentido de que tudo que nos antecedeu era menos evoluído do que nós. E nós ainda hoje, quando usamos a palavra evoluído, temos estas duas acessões. Evoluído no sentido de mais desenvolvido, mais capaz, não é? Ou evoluído no sentido em que tem uma história anterior que leva de uma situação passada a uma situação presente. Portanto, estas duas acessões eram confundidas, não é? E, portanto, a ideia de que estamos perante algo a partir do qual nós evoluímos era associada automaticamente a algo como mais primitivo, muito diferente de nós, que não tem nada a ver connosco, etc. Desaparecido. Nós somos muito bons e aqueles, vejam, era uma espécie de reação de olhar para o espelho e dizer: nós já não somos aquilo. Já fomos, mas já não somos, não é? Da mesma maneira que a pessoa que se calhar que teve origens muito pobres e de repente se transforma em bilionário e exibe a sua fortuna para dizer: eu já não sou aquilo que fui, agora eu sou tal e coisa. Enfim. Se não podemos também passar aqui a palavra, dúvidas, comentários. Vamos acabar. Sim, vou acabar já. Tudo isto para vos dizer que, na realidade, um dia um jornalista perguntou-me: então, mas
você defende esse ponto de vista? Acha que o Neandertal, se fôssemos capazes de o clonar e de renascer, seria capaz de pilotar uma nave espacial? E eu saquei-lhe desta fotografia e disse, olha eu. Claro, isso é um truque, não é? É um truque Photoshop. Isto é uma imagem da Estação Espacial Internacional e este é o Neandertal de 1856, tal como reconstituído. Original. Mas, basicamente, a mensagem é esta. Portanto, estamos a falar de pessoas que eram muito diferentes de nós porque viveram há muito tempo. Basicamente é isso. E por isso eu, em toda esta conversa, não utilizei uma expressão que é muito comum vocês verem-se nos jornais, ou nas revistas, ou nos documentários, ou até nos manuais. A expressão homem moderno, por oposição ao homem de Neandertal, porque ninguém que tenha vivido há 30 mil, ou há 40 ou 50 mil anos deve ser chamado de moderno, não é verdade? Portanto, a relação que temos com os Neandertais não é, em termos de evolução, a mesma que temos com os nossos avós. Descendemos deles. Não somos deles. Não é? Nós não somos os nossos avós. Descendemos dos nossos avós. No caso dos Neandertais, o que temos, o que herdamos deles é pouco, porque eles eram uma população muito pequena, mas o facto de ser pouco não quer dizer que não seja significativo e que não pertençam à família, como se costuma dizer. E pronto. E se quiserem saber mais, aproveito para fazer propaganda. Eu escrevi o ano passado, há 2 anos já, um livro que explica isto em linguagem de gente normal, portanto sem calão técnico, e ilustrado com achados feitos em território português, que é este livro que aqui está, se quiserem saber mais sobre o assunto. E pronto. Então agora... Gastei o meu latim. Agora é com vocês. E agora... Quem é que... Começas tu, estamos em minoria, mas temos que dizer qualquer coisa, não é? Imagino que... Sei lá, eu não percebo nada disto. Mas se os Neandertais vivessem num continente completamente à parte dos Homo sapiens, será que os dois construiriam uma história, civilizações, culturas, chegariam a um ponto de modernidade em simultâneo? Eles seriam capazes disso? A gente responder a essas coisas é complicado. É a história alternativa, não é? Fazer história alternativa. Mas há uma coisa que a gente pode, há uma coisa que a gente pode fazer, que é usar exemplos conhecidos. Nós sabemos que o continente americano esteve isolado, completamente isolado, da Europa e da Ásia e da África durante os últimos 12 mil anos. E, no entanto, temos as pirâmides do Egito e temos as pirâmides dos Maias e temos as pirâmides dos Incas e dos Aztecas. Não é? Portanto, quando os europeus chegaram ao continente americano, encontraram, sobretudo na América Central, civilizações tão avançadas como a sua, com uma diferença. É que, do ponto de vista tecnológico, por razões várias, uma das quais, portanto, é a não existência no Novo Mundo de animais de carga domesticáveis como o boi ou o cavalo, não é? O cavalo que a gente vê nos filmes do faroeste é o cavalo que os espanhóis levaram para a América no século XVI e depois se selvajou, não é? Havia cavalos na América do Norte na Idade do Gelo, mas extinguiram-se há cerca de 12 mil anos. E, portanto, os cavalos os cavalos que lá agora são todos descendentes de animais europeus. Portanto, não tinham esses meios, digamos, de transporte e de trabalho. Portanto, era tudo à base do corpo humano e do ponto de vista, portanto, digamos, da produção de carne para a alimentação, tinham também um déficit grande e daí, portanto, o canibalismo e coisas esquisitas que se praticavam, por exemplo, os astecas. Portanto, havia limitações do ponto de vista material
que não teriam permitido seguramente a passagem dessa fase à fase da civilização industrial, de base industrial, mas no século XVI, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de conhecimentos de medicina, de astronomia, eram civilizações até de cultura, portanto, em termos de, digamos, de literatura, não é? Que estavam completamente ao nível das civilizações europeias. E, no entanto, 12 mil anos de completo isolamento. Se os Neandertais tivessem ouvido na América e não na Europa, se calhar tinham seguido um caminho semelhante àquele que acabaram por seguir os descendentes, digamos, das populações miscigenadas que entraram no continente americano há 15 mil anos, mais ou menos. Há um dado interessante, porque a capacidade craniana do Neandertal era superior à do homem atual. É isso, não é? Em média. Mas a média é uma média. Digamos, é um indicador completamente errado para avaliar este tipo de coisas. A gente, usando a capacidade craniana média, também pode dizer que os homens são mais inteligentes que as mulheres, porque há uma relação entre o tamanho do corpo, os homens são maiores, mais pesados, não é? Portanto, e há uma relação entre o tamanho do cérebro e o tamanho do corpo. Ninguém diz isso, não é? Também se podia dizer que os holandeses, os suecos, os escandinavos, são mais inteligentes que os pigmeus ou os bosquímanos. A mesma razão. Portanto, a capacidade craniana média não é relevante. O que é relevante é a margem de variação, o intervalo de variação. Portanto, na humanidade atual, os extremos que eu conheça são 900 centímetros cúbicos, é o crânio de um escritor francês que está conservado em formol no Museu do Homem em Paris, ou no Museu de História Natural, num deles, não tenho agora certeza qual é, chamado Anatole France, um escritor do século XIX. Media 900 centímetros cúbicos. E o outro extremo é o Leon Trotsky, que foi assassinado com uma picartada, portanto, em 1940, salvo erro, que tinha 2.400. Isto são os conhecidos, não é? Se calhar há de haver gente ainda com mais e outros ainda com menos. Mas só nos últimos 200 anos, não é? Este é o intervalo de variação. Ora, seres humanos com cérebros superiores a 900 centímetros cúbicos, portanto, dentro da margem de variação da humanidade atual, existem desde há 1,5 milhão de anos. Não é? Desde há 1,5 milhão de anos. O que é que não havia há 1 milhão de anos? O que é que não havia há meio milhão de anos? Não havia todo o conhecimento, não é? Que nós fomos acumulando ao longo desta história. Portanto, a evolução humana tem uma componente, digamos, biológica, não é? De modificação de certos aspectos da face, da anatomia da face. Tem uma componente cultural, coisas que nós hoje podemos fazer que os nossos antepassados... Vamos lá ver. Os vossos avós ou bisavós, quando queriam falar uns com os outros, mandavam uma mensagem para o WhatsApp. Não, pois não. Eu também não. Só desde há uma dezena de anos para cá. Não é? Portanto, há coisas que nós hoje podemos fazer, quando digo hoje, digamos, nos últimos séculos ou milénios, que não se podiam fazer há dezenas de milhares de anos, mas isso é porque o conhecimento é acumulativo, não é? E, portanto, é transmitido geracionalmente e, à medida que as gerações vão passando, vamos sendo cada vez mais competentes ou capazes de socialmente fazer coisas que individualmente, sozinhos, um de nós, como cultura, como civilização, somos muito mais avançados que os caçadores recoletores do Amazonas, que uma tribo de 100 indivíduos não tem fábricas, não tem coisas, se alguém lá levar um telemóvel e carregadores e geradores e tal coisa, eles funcionam com aquilo, mas sozinhos, abandonados a si próprios, não podem. Mas se houver uma catástrofe nuclear, a gente morre todos,
e eles no Amazonas continuam a viver, porque sabem viver da floresta e nós não sabemos, não é? Portanto, isto é que é. E depois há outra coisa importante, que é que os dois domínios, cultura e biologia, interagem. Portanto, há algumas das modificações que o esqueleto humano sofreu ao longo dos últimos 200 mil anos, 100 mil anos, têm que ver justamente com invenções tecnológicas, como por exemplo o propulsor para o lançamento do dardo, que permitem, através de ferramentas, fazer mais e mais eficiente do que simplesmente com força de braços. Portanto, o dardo mata a maior distância e com mais eficaz do que a lança de espetar, não é? A lança de estoque. E, portanto, uma coisa que nós notamos quando estudamos os esqueletos dos nossos antepassados de há centenas de milhares de anos é que eram mais robustos. Porquê? Porque precisavam muito mais do que nós de fazer força no cotidiano. Portanto, quando olhamos para os esqueletos deles, vemos que há relevos ósseos, que são, aos quais se agarra a musculatura, que têm, que não encontramos nas pessoas comuns do presente. Encontramos aonde? Nos atletas de alta competição. Não é? Portanto, porquê? Porque eles também precisam disso. Pronto, e agora, meninas, 27 meninas, alguém há de ter aqui perguntas. Não vão querer deixar terminar isto apenas com uma questão aqui do único membro do sexo masculino. Dúvidas? Opiniões? Sim, claro. O Dr. João falou há pouco que esta teoria, esta ideia da possibilidade de miscigenação do Neandertal com os Sapiens já tinha sido apresentada anteriormente, nos anos 30, salvo erro, foi o que disse, mas que não valia a pena estar agora a explicar, tinha sido esquecida, posta de lado. E eu, por curiosidade, por ser a década que é, a década do aparecimento e em força dos regimes totalitários, fascistas, eu queria saber se há aqui alguma relação com por esta ideia não ter sido à época, numa época em que se defendia, por exemplo, houve quem defendesse a ideia da raça pura, da raça ariana, e se essa ideia não agradava à época, esta ideia do hibridismo, não é? da mistura de raças, foi uma coisa que foi esquecida por não agradar precisamente aos regimes. Não creio. O que acontece é o seguinte. Hoje em dia, digamos, as descobertas relacionadas com a evolução humana fazem parangonas. Não era o caso há 80 anos. Era uma coisa de nicho, que os especialistas discutiam e tal e coisa. Digamos, na realidade, essa noção de que a noção de que os Neandertais eram apenas uma raça ou subespécie e não uma espécie diferente, permaneceu, digamos, dominante até finais dos anos 70. Portanto, é por razões ligadas a questões relacionadas com o aparecimento de novos métodos de datação, que vieram demonstrar que o aparecimento da anatomia que nós chamamos, entre aspas, moderna, não é? Em África foi muito anterior, portanto que houve cerca de 50 mil anos ou 60 mil anos de evolução paralela, não é? Entre Neandertais na Europa e, entre aspas, Sapiens em África, que obrigou a recolocar a questão, porque se é assim, não é? Enquanto que anteriormente se pensava que as coisas tinham ido a par, portanto que os Neandertais se tinham transformado eles próprios em Sapiens, da mesma maneira que os heidelbergenses da África se tinham transformado, cada um seguindo o seu caminho e com fluxo genético entre os continentes, a demonstração de haver esta decalagem, este desfazamento, não é? Obrigou
a colocar, pelo menos a questionar essa ideia que vinha dos anos 30 e que permaneceu nos anos de pós-guerra como dominante. E além disso, os geneticistas meteram só barulho. E portanto meteram só barulho e através da análise do ADN mitocondrial nas populações humanas atuais, chegaram à conclusão de que enfim, os humanos que atualmente existem pertenciam todos eles a linhagens que se podiam fazer remontar, não é? Portanto, fazendo a árvore ao contrário, não é? Das folhas para o tronco comum, a uma população que teria vivido na África Oriental há cerca de 250 mil anos. E isso é verdade. Simplesmente, o ADN mitocondrial é um indicador, portanto, que se transmite apenas através da mãe. Não é? Portanto, as mitocôndrias são órgãos dos produtores de energia que existem nas células humanas, cujo ADN é herdado exclusivamente por linha materna. Portanto, o que acontece se uma mãe não tem filhos, ou não tem filhas, melhor dizendo, e pertence a uma linhagem de que já só há, portanto, poucos representantes, a linhagem que ela, digamos, representa, vai desaparecer. É como os apelidos, não é? Portanto, se uma pessoa tem um apelido, por exemplo, imaginem o meu apelido, não é? Nós, que é um apelido raro, se pelas normas como se dá o nome aos filhos, não é? Se eu só tiver filhas, e se for o único com este apelido que eu tenho, o meu apelido vai desaparecer na geração seguinte. Não é? E, portanto, vai-se dizer, epá, daqui a 3 ou 4 ou 5 ou 20 gerações, aqueles gajos extinguiram-se. Os zilhões extinguiram-se há... Portanto, e o mesmo se passa com outra maneira de reconstituir linhagens, que é através do cromossoma Y, que é exclusivo, portanto, do sexo masculino. Mas quando olhamos para o ADN no seu conjunto, o ADN do núcleo, e não apenas, portanto, dos cromossomas ou das mitocôndrias, a coisa é mais complicada porque aí a contribuição é tanto do pai como da mãe. E é a partir do ADN nuclear que só foi possível sequenciar em fósseis há cerca de 15 anos, pela primeira vez, é que os geneticistas foram obrigados a concluir que tinham andado 15 anos a dizer disparates. mas durante 15 anos tivemos que os aguentar, não é? Porque é tal história, portanto, é a síndrome que eu chamo a síndrome do alquimista. Aquela coisa de que ciência é aquela coisa que se faz em laboratórios, que parecem naves espaciais, não é? Em que os cientistas têm assim uns fatos tipo astronauta e em que olham assim para uns tubinhos com um pó branco que metem numas máquinas que ligam a outras máquinas que têm assim muitas luzinhas a acender e a apagar e depois dão uns números e eles dizem, é assim. E a malta, pá, e tal. Não é? Portanto, é aquela... Isso, digamos, é que é ciência. Aquela coisa da malta que anda ali a mergulhar nas grutas para sacar fósseis, cheio de lama e não sei o quê e tal. Epá, isso não é a mesma coisa. A sociedade dá mais valor e além de mais eles são muito mais, não é? Portanto, nós somos para aí umas centenas e eles são milhares de pessoas dedicadas, portanto, que trabalham em laboratórios relacionados com estas áreas. E, portanto, o peso da disciplina da genética, combinado com problemas de interpretação dos modelos evolutivos relacionados com questões de datação, levou, portanto, à mudança quase radical de paradigma, não é? Até que, a partir de 1998, voltámos tanto pelo lado da arqueologia como pelo lado dos fósseis,
e também, finalmente, do lado da genética, a chegar outra vez a uma versão mais elaborada, mais completa, melhor, mais fundamentada de teorias que já nos anos 30 tinham sido propostas. Quero-vos agradecer. Quero agradecer ao João Zelhão por ter vindo aqui partilhar estas experiências connosco. Queria chamar o diretor da escola só para nos dizer umas palavras antes de vocês se levantarem. E marcamos encontro daqui a um mês e um dia. Não sei se com vocês, se vocês se inscreverem, mas marcamos aqui encontro no Café Pacopar para discutir o salvamento de animais marinhos, que é feito aqui bem próximo, no concelho de Ilhavo, pelo Centro de Reabilitação de Animais Marinhos.